Como vocês estão? Preparados para mais uma imersão? Hoje é uma imersão muito legal. Nós vamos falar sobre funções executivas. As pessoas conhecem muito o biofeedback, o Cardiomotion, para treinos de redução de ansiedade, de estresse, de pânico, várias psicopatologias, vamos chamar assim, e também a parte física, como hipertensão arterial, asma e aleitamento, enfim. Normalmente se fala na parte mais psicossomática, mas não para por aí. Vai inclusive na parte cognitiva. E o trabalho que nós vamos conversar hoje com vocês é sobre exatamente funções executivas. Se o biofeedback pode melhorar ou não, o biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca, biofeedback de HRV. O biofeedback Cardiomotion faz parte dessa tecnologia. Será que além da parte, vamos chamar, psicológica em si, na parte mais psicossomática, mas também nas funções cognitivas, será que o Cardiomotion também tem ação? Então esse trabalho nós vamos trazer para você exatamente sobre a parte se o biofeedback melhora as funções executivas ao longo da vida. Bom, antes de começar essa live de número 21, lembrando que agora na semana que vem, aliás, nesta semana, na sexta e no sábado, a Silvana e eu estaremos num congresso de neurociência aplicada em Natal. Se vocês não se inscreveram, dá tempo ainda, vai ser um congresso muito legal. Nós somos o primeiro congresso, agora é o segundo congresso, em que nós dois vamos dar palestras sobre a importância do biofeedback. Enfim, se vocês olharem as outras lives nossas, vocês poderão ver o uso do biofeedback de HRV, biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca, que é o Cardiomotion, que é a mesma tecnologia do Cardiomotion. Vocês vão ver então o uso em crianças, em idosos, em jovens, em atletas, e como é que funciona, qual é o funcionamento em si. Ou seja, tem muitas informações nas outras lives. Se vocês tiverem mais interesse, ou então entrem em contato conosco. Nós estamos aqui na Intelectus Clínica Escola. A clínica nossa é voltada exatamente nessa parte de melhoria de funções executivas, funções cognitivas, funções executivas, e na hipnose clínica. Então nós trabalhamos aqui na base da neurociência. E logicamente que o Cardiomotion está integrado à nossa história toda aqui. O Cardiomotion foi desenvolvido lá na USP, e nós temos aquele selinho que fala que é uma empresa com o DNA da USP, isso nos deixa muito orgulhoso. Enfim, vamos ao que viemos. Então, esse trabalho que eu vou apresentar para vocês, ele foi publicado em 2021. E ele fala, então, sobre Does Heart Rate Variability Biofeedback Enhance Executive Functions Across the Lifespan? A Systematic Review. Foi publicado no Journal of Cognitive Enhancement. Muito bem. Foi feito por 3 autores, e o autor que assina o trabalho é a Tinello. A Tinello, ela é do Departamento de Psicologia, da Faculdade de Psicologia, Ciências e Educação da Universidade de Genebra, na Suíça. Então, nós temos apresentado lives para você do mundo inteiro, da Alemanha, dos Estados Unidos, da Suíça, do Brasil, de Taiwan. Taiwan está muito ativo no uso do biofeedback. Então, o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca melhora as funções executivas ao longo da vida. Elas trazem como vida útil, lifespan, como sendo a vida útil, né? É uma revisão sistemática. Então, todas as revisões sistemáticas elas são muito longas.
nós trouxemos só uma parte central da introdução, alguma coisa sobre a metodologia e a conclusão, senão fica muito extensa. E nós temos como objetivo ficar no máximo 20 minutos fazendo essa live. Bom, antes de entrar no assunto propriamente dito, o que são as funções executivas? Nós vamos falar um pouco mais ao longo do trabalho do que são essas funções executivas, mas a gente já pode perceber que são as funções que nos ajudam a nos colocar perante a vida, né? Perante a execução das nossas tarefas. E ainda existe divergência entre autores na identificação quais são os componentes das funções executivas. Mas há alguma concordância em relação a 3 funções executivas, chamadas funções executivas principais, que seria o controle inibitório, seria a memória operacional e a flexibilidade cognitiva. A gente vai explorar um pouquinho mais para frente esses conceitos ao longo do trabalho, por enquanto só uma introdução, né? E desses componentes, que é o controle inibitório, memória operacional e flexibilidade cognitiva, derivam outras funções superiores, como raciocínio, planejamento e resolução de problemas. Lembrando que eu estou com o trabalho aberto aqui no computador, então eu estou comentando em relação ao trabalho original. Nós não estamos colocando nada além do que já existe, né, no trabalho. Muito bem. Inicialmente, então, existe um resumo. Eu vou falar para vocês desse resumo. E se vocês ficarem até o fim, vocês vão ver a conclusão. É extremamente interessante a conclusão. Muitas pessoas têm o Cardiomotion e acham que é só para controle de ansiedade, de estresse, depressão, tudo aquilo que a gente falou, hipertensão arterial, crise de asma, mas não. Também as funções executivas, funções cognitivas e funções executivas. Tem alguns trabalhos publicados focando exatamente esse aspecto, que é extremamente relevante. Resumo. O escopo dessa revisão sistemática foi resumir a literatura existente sobre os efeitos do biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca nas funções executivas ao longo da vida. Especificamente, teve como objetivo investigar os fatores que podem afetar a eficácia das intervenções do biofeedback de HRV, como a população estudada, duração e intensidade da intervenção e do equipamento técnico. Essa revisão foi realizada de acordo com as diretrizes dos relatórios referenciais para revisões sistemáticas e meta-análise, PRISMA. Foram incluídos estudos que mediram e apresentaram pelo menos uma função executiva, incluindo ensaios controlados e ensaios não controlados envolvendo populações clínicas e gerais. Então, eles não usaram somente para as pessoas na parte clínica, mas também aquelas pessoas que não têm necessidade clínica do uso do biofeedback. Então, foi um estudo bem mais amplo. Eles iniciaram com uma lista de 137 trabalhos e 16 estudos estavam dentro dos critérios de inclusão deles, com 777 participantes. 56% dos estudos incluídos nessa revisão relataram efeitos positivos significativos da intervenção do biofeedback em pelo menos uma das funções executivas. A atenção foi o domínio que mais se beneficiou da intervenção. A gente vê muitas crianças que têm problemas de concentração, de foco, de atenção. Isso leva a problemas na escola, de aprendizado. Quando eles veem aqui essas crianças, que eles fazem um treinamento com o Cardiomotion, é impressionante como melhora a atenção, como reduz a ansiedade. E assim a gente faz no início da sessão, de forma que a criança ou mesmo adulto fique muito mais tranquilo durante a sessão, tendo um rendimento muito melhor. Então o biofeedback realmente ele ajuda a manter uma concentração. Mas são exercícios realizados com o biofeedback, não é o biofeedback como aparelho em si, mas são exercícios respiratórios, exercícios de concentração, exercícios de foco, de emoções positivas que fazem um efeito.
O biofeedback somente mede a reação que você está tendo naquele momento. Então, você é o agente de transformação, não é o biofeedback. O biofeedback somente sinaliza se você está fazendo exercício de forma correta ou não. Então, é muito importante as pessoas entenderem isso, que uma coisa é um equipamento de biofeedback de HRV que mostra como a pessoa está, e outro equipamento que não só mostra, mas como ensina você a se equilibrar, através daquilo que se chama da ressonância cardiovascular. Esse é o nome científico. O nome mais comum é chamado de coerência cardíaca. Então, quando a pessoa entra nesse estado de coerência cardíaca, que o equipamento de biofeedback mostra que você está nesse estado, e você faz os exercícios nesse estado, aí você tem o benefício. Então, não é só o equipamento de biofeedback pelo equipamento em si. Muita gente tem relógio que mostra o ritmo cardíaco, outros têm no celular, mas isso não é biofeedback no sentido do treinamento para você entrar na coerência cardíaca. Então, são assuntos diferentes. A mesma coisa que eu pego o estetoscópio, eu consigo observar o meu batimento cardíaco através do estetoscópio, mas nem por isso eu estou fazendo exercícios que me equilibram. Então, o CardioEmotion não só mede, não só mostra, como também leva ao equilíbrio. Isso que é o diferencial. Então, todos esses trabalhos que estou trazendo para vocês não é o biofeedback pelo biofeedback, mas sim exercícios monitorados pelo biofeedback que levam a pessoa a entrar nesse estado chamado coerência cardíaca, ou cientificamente de ressonância cardiovascular. Muito bem, continuando. A atenção foi o domínio que mais se beneficiou na intervenção. A maioria das melhorias das funções cognitivas, 78%, ocorreu em estudos que abordaram populações de pacientes ou indivíduos ou indivíduos que podem apresentar perfis particulares, indivíduos expostos ao estresse, atletas profissionais, veteranos de guerra, crianças e adultos com déficit de atenção e hiperatividade e pacientes clínicos mais velhos. É exatamente isso que estou falando para vocês. A maior parte dos estudos mostram qual é a função executiva, qual é o benefício que tem nas pessoas que estão expostas a estresse, a atletas, veteranos de guerra, porque os veteranos de guerra têm estresse pós-traumático, crianças e adultos com TDAH e pacientes clínicos mais velhos. E os demais estudos, 22%, relatam melhoria significativas nas funções cognitivas e se concentram na população em geral. Então, praticamente 80% é em relação às situações patológicas e 20% em população não patológicas. Muito bem. No geral, nossa revisão mostra que o biofeedback de HRV pode ser benéfico para aumentar as habilidades de atenção e a inibição e memória de trabalho. Só vou dar não vou mexer aqui, senão... Então, aumenta as habilidades de atenção, a inibição e memória de trabalho. E ao direcionar indivíduos mais vulnerabilidades com perfis específicos. No entanto, o desenvolvimento de protocolos padronizados e controlados e relatórios consistentes de tamanho de efeito pode contribuir para estabelecer a relevância do treinamento. O que acontece, então, é o seguinte, que não existe um protocolo específico para ansiedade, um protocolo específico para estresse, um protocolo específico para TDAH, um protocolo específico para cardiopatias ou para as funções cognitivas. Então, existe um protocolo geral, porque o objetivo não é exatamente você atacar a patologia, mas sim dar resiliência para a pessoa. Quando você faz o treinamento com biofeedback de variabilidade cardíaca, o tipo CardioEmotion, você aumenta um parâmetro cardíaco chamado de variabilidade da frequência cardíaca. Né? Esse aumento da variabilidade é que te dá saúde, te dá resiliência. E todo o resto é uma consequência desse aumento desse parâmetro cardiológico. E esse parâmetro cardiológico, então, está relacionado à parte física, à parte emocional, à parte psicológica e à parte
cognitiva, ou seja, engloba a pessoa como um todo. E eu posso até dar um passo a mais. Também é um processo meditativo que leva muitas pessoas a terem insights importantes ao longo desse processo. Muito bem. Então, faltam protocolos específicos. Isso, em ponto, atrapalha as pessoas que vêm no nosso curso. Qual é o protocolo para tal coisa? Qual é o protocolo para tal coisa? O que importa é que você entenda o que está acontecendo. A partir do entendimento da fisiologia, a partir do entendimento do que está acontecendo com a pessoa, você identifica um protocolo específico para ela. Não é o mesmo protocolo para todo mundo. Porque eu sempre falo para as pessoas assim, a pergunta que não quer calar. Quantas sessões eu preciso? Depende. Imagine um prédio de 20 andares e que começa a pegar fogo. E um helicóptero vai lá no heliporto resgatar as pessoas. Quem está mais perto chega primeiro, pode ser resgatado antes. Quem está lá embaixo, e o fogo é no subsolo, por exemplo, ou no primeiro andar, quem está mais perto lá do heliporto é que são beneficiados primeiro. Ou seja, as pessoas que não estão tão desequilibradas, vamos chamar assim, elas têm um efeito muito mais rápido do que aquelas que estão muito debilitadas, o que é totalmente compreensível. Às vezes a pessoa toma um remédio psiquiátrico por 6 meses, outras tomam por 2 anos, outras tomam a vida inteira. Depende de como está a pessoa. Bom, sem mais delongas, vamos entrar na introdução. Nos últimos anos, intervenções de treinamento destinado a manter ou melhorar as funções executivas e funções que têm recebido considerável atenção, ajudando a população em geral e a população vulnerável a desenvolver e preservar um nível ideal de funcionamento. Então, não é só as pessoas que estão doentes, mas também, ou seja, as vulneráveis, como a população como um todo. Nesse contexto, o treinamento cognitivo é a abordagem mais utilizada para melhorar as funções executivas, embora ainda não esteja claro até que ponto os benefícios individuais por treinamento generalizam além das tarefas treinadas. Então, se eu treino uma função, não sei quanto que pode ser generalizada. Isso é uma opinião desse Harvard, 2018. Recentemente, o biofeedback de variabilidade da frequência cardíaca tem recebido crescente interesse devido à sua eficácia na modificação da variabilidade da frequência cardíaca e sua influência positiva sobre emoções, funcionamento cognitivo e bem-estar físico. Isso é um chamado de Letter 2020. No entanto, hoje poucos estudos exploraram o impacto potencial do biofeedback de HRV no aprimoramento do funcionamento cognitivo. Esta revisão sistemática tem como objetivo resumir os achados disponíveis e identificar fatores que possam afetar a eficácia do biofeedback de HRV em funções executivas em populações saudáveis e populações clínicas de diferentes idades. Então, a população saudável seria muito interessante, muito importante os alunos nas escolas, por exemplo, fizessem treinamento com o CardioMotion para que eles tivessem uma melhora no desempenho cognitivo, que é extremamente fundamental no ensino, né? Ou na aprendizagem. Não só a parte cognitiva, mas a parte psicoemocional também. E foco, atenção, tudo isso que a gente está falando. Daí ele fala o que é a variabilidade da frequência cardíaca e como é medido. Depois vocês podem olhar na íntegra, eu vou passar rapidamente por esse capítulo, mas o termo variabilidade da frequência cardíaca, HRV, refere-se às mudanças no intervalo de tempo entre 2 batimentos consecutivos. Considerando como o marcador da adaptabilidade e resiliência de um organismo, reflete o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Olha só, pessoal, essa definição é extremamente importante.
Ele fala que o HRV reflete o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Isso leva a pessoa a ter uma adaptação melhor e uma resiliência de um certo organismo. Então, isso é o que a gente sempre insiste para vocês. Vou ler mais uma vez. Considerado como marcador da adaptabilidade e resiliência de um organismo, o HRV reflete o equilíbrio do sistema nervoso autônomo. Embora a variabilidade excessiva na frequência cardíaca pode ser prejudicial ao funcionamento fisiológico eficiente, pouca variabilidade se correlaciona a uma capacidade reduzida da adaptação às demandas ambientais e estressores. Quando existe um excesso, quando a pessoa está completamente descompensada, você pode ter um aumento dessa variabilidade de uma forma patológica. Um aumento extremamente elevado e que seja patológico, ou extremamente baixo, também patológico. Então existe um intervalo em que você pode fazer treinamento, em que você busca saúde física, psicológica, fisiológica, emocional e assim vai. Então, o CardioEmotion mostra exatamente como você fazer para que você tenha um aumento fisiológico saudável da variabilidade. Existem 3 abordagens amplamente utilizadas para medir a variabilidade da frequência cardíaca: o domínio do tempo, domínio da frequência e medidas não lineares. As medidas no domínio de tempo estimam a quantidade de variabilidade em intervalos de tempo entre batimentos sucessivos. É o primeiro gráfico que aparece no CardioEmotion. Ele vai mostrando a variabilidade a cada batimento cardíaco. E daí a gente tira a nota, que varia de 0 a 10. Depende não só desse parâmetro, mas como também o domínio da frequência. Eu vou fazer uma live mais tarde, um outro dia para vocês, especificamente falando sobre o que é as medidas do domínio de frequência. É bastante complicado. Ele fala que as bandas de frequência de 0,15 a 0,4 Hz são afetadas principalmente por ritmos respiratórios e assim vai. Bom, eu vou passar essa parte do domínio da frequência. E chegaram. Por que o HRV é importante? A literatura extensiva associa o HRV à saúde fisiológica, às emoções e ao nível do treinamento cognitivo. E aí tem vários autores. Thayer, Lane, Thayer de novo, Wilkman. Por exemplo, pesquisas sugerem que indivíduos com HRV mais elevado são melhores na redução do estresse e emoções negativas, mais autoconscientes e melhor compreensão da mente dos outros, quer dizer, tem melhor empatia. Em contrapartida, o menor HRV tem sido observado em pacientes com capacidade de regulação cardíaca reduzida. Benson, 2008. E tem sido associado ao comportamento obsessivo-compulsivo do consumo de álcool. Então, a própria compulsão abaixa o HRV. Baixando o HRV, aparece uma série de patologias que são associadas. Também está relacionado o baixo HRV a marcadores inflamatórios, hipertensão e depressão. Além disso, o HRV foi postulado para influenciar o funcionamento cognitivo ao longo da vida. Por exemplo, o HRV mais alto previu melhor desempenho a uma tarefa de memória de trabalho em crianças. Vai ser extremamente importante para as escolas isso aqui. Por exemplo, o HRV mais alto, que o CardioEmotion ele aumenta o HRV através do treinamento da coerência cardíaca. Isso, um HRV mais alto, previu melhor desempenho em uma tarefa de memória de trabalho em crianças. Isso é extremamente importante. E melhor velocidade e processamento em adultos. Ou seja, ele pode ser utilizado para crianças, para adultos. Assim. Em contrapartida, a redução do HRV na velhice
esteve relacionado ao pior desempenho em tarefas inibitórias e à redução da velocidade de processamento. Ou seja, com a idade, a tendência nossa é reduzir o HRV. E ele atua também nas funções cognitivas de idosos. Ele fala então aqui que a redução do HRV na velhice esteve relacionada ao pior desempenho em tarefas inibitórias e redução na velocidade de processamento. Com base no papel central do HRV, estudos pioneiros no campo descobriram que o HRV pode ser alterado voluntariamente, o que foi inicialmente alcançado através de uma técnica chamada de biofeedback de arritmia sinusal respiratória, que é exatamente a tecnologia do CardioMotion. Que se baseia na variabilidade batida a batida cardíaca, ou seja, da frequência cardíaca que acompanha a respiração. Outras pesquisas revelaram o desenvolvimento do biofeedback de HRV como um potencial método de intervenção para tratamentos de uma infinidade de questões físicas, emocionais e psicológicas. Coloca aqui, olha, uma infinidade de questões físicas, emocionais e psicológicas. Lehrer, 2014, Junqueira-Witz. Intervenções do biofeedback com HRV. O biofeedback de HRV é uma técnica de intervenção não invasiva. Olha só, não invasiva, diferente de muitas outras técnicas que são invasivas, desenvolvido na década de 1990, e consiste em exibir oscilações respiratórias e cardíacas do indivíduo em um monitor e instruir o indivíduo a fazer uma respiração ritmada. Não é só medir, tem que instruir a pessoa, mas aí tem um problema. Esse ponto de treinamento não é universal, não é todo mundo faz igual. No CardioMotion nós temos um nível A, B, C, D, E. São 5 níveis, em que a pessoa tem condição de treinar nos 5 níveis e saber qual é o nível dela, qual é a melhor condição respiratória para ela. Pode ser o A, pode ser o B, pode ser o C. Então não adianta nada uma pessoa que tem melhor condição, que é o A, treinar no C, no D, não vai ter resultado satisfatório. Então é muito importante você fazer isso com consciência. E o CardioMotion traz isso para que a pessoa fique bem tranquila quando se faz esse treinamento. Daí, respirar nesse ritmo estimula as propriedades ressonantes do sistema cardiovascular, que produz as maiores oscilações do coração. Então o coração começa a trabalhar de uma forma mais saudável. Consequentemente, isso leva a maior equilíbrio do HRV do indivíduo, o que significa que as diferenças entre os intervalos de tempo entre um batimento e outro tornam-se maiores. Então aumenta o tempo entre os batimentos. Ao ver suas oscilações de frequência cardíaca, como sua respiração impacta nas oscilações, o indivíduo aprende a modificar sua respiração na frequência de ressonância individual. Isso aqui é extremamente importante. Frequência de ressonância individual, que é a taxa que o sistema cardiovascular maximiza o HRV. Ilustrando. Uma vez eu estava fazendo uma apresentação para médicos e psicólogos, e uma psicóloga falou assim: mas eu peço para o meu paciente respirar em 4 tempos e expirar em 4 tempos. Vem cá então. Aí coloquei ela no CardioMotion, pedi para ela fazer a respiração normal dela. Deu 45 milissegundos, que é um valor no borderline, no limite. Daí eu falei: faça no 4 que você está falando. Ela fez, caiu de 45, chegou para 36, 35, 36. Você já está perdendo qualidade no treinamento. Estava levando prejuízo para o paciente. Eu falei: agora faça na frequência do CardioMotion. De 45 foi lá para 85. Ou seja, praticamente dobrou a variabilidade dela. E ela ficou apavorada, falou: nossa, então eu estou ensinando meus pacientes a fazer de uma forma errada. Sim, você está ensinando, você está tirando a saúde do teu paciente sem saber. Bom,
Continuando. Por isso que ele fala assim: existe uma frequência ressonância individual, que é a taxa em que o sistema cardiovascular maximiza o HRV. Tanto ele pode aumentar, quanto ele pode destruir o HRV se for mal feito. Por isso que o CardioMotion foi desenvolvido muito preciso para que a pessoa entre em ressonância acompanhando o pacer. Desde sua descoberta, a literatura mostrou que o biofeedback de HRV constitui um tratamento potencialmente eficaz para diversas condições fisiológicas e psicológicas, como doenças cardiovasculares, doença pulmonar obstrutiva crônica, que é chamada de DPOC, aí inclui também a asma, inclui também bronquite e assim vai. Transtorno de estresse pós-traumático, estresse, depressão, fibromialgia. Pode até a fibromialgia, que é um descontrole do sistema nervoso autônomo, junto com estresse, com depressão, insônia e assim vai. No entanto, ainda falta evidências sistemáticas do impacto do biofeedback de HRV no aprimoramento do funcionamento cognitivo, especialmente no aprimoramento das funções executivas. Consequentemente, esta revisão sistemática procurou investigar como a modificação do HRV pode influenciar as funções executivas ao longo da vida. Bom, muito bem. Daí ele fala o que são funções executivas. Funções executivas englobam processos cognitivos envolvidos no controle, organização e integração de informações. Isso foi Diamond 2013 que fala. Por outro lado, as funções executivas também apoiam o cotidiano, porque controlam e regulam as emoções. Embora existam diferentes abordagens para descrever os aspectos chaves das funções executivas, hoje o modelo mais prevalente define 3 facetas centrais: inibição, memória de trabalho e flexibilidade cognitiva. A inibição representa a capacidade de controlar seu comportamento, pensamento e emoções, quando não são apropriados ou não necessários. A inibição também envolve resistir à interferência de informações quando não relevantes para a situação em curso. A memória de trabalho descreve a capacidade de reter e manipular informações ao longo de um curto espaço de tempo, o que é necessário para vincular vários elementos de uma entidade global ou, pelo contrário, para dissociar e, em seguida, reorganizar essas informações de forma diferente. E a flexibilidade cognitiva designa a capacidade de mudar a perspectiva ou abordagem de um problema a fim de se ajustar a novas demandas do ambiente de mudança. Parece que essa é a teoria mais aceita atualmente. As funções executivas desempenham um papel crucial nas diferentes fases de desenvolvimento da vida. Na infância, as funções executivas estão associadas ao desempenho acadêmico e prevêem o funcionamento social na adolescência. Olha que interessante, hein? Vou repetir. Na infância, as funções executivas estão associadas ao desempenho acadêmico e prevêem o funcionamento social na adolescência, o impacto na adolescência. Por isso que eu falo que toda escola devia ter um treinamento com CardioMotion para que as crianças otimizem suas funções executivas, que estão associadas ao desempenho escolar, ou acadêmico, e também prevêem o funcionamento social na adolescência. Na idade adulta, as funções executivas estão relacionadas à saúde mental e física, baixa produtividade ou dificuldades de busca de emprego, harmonia conjugal e segurança pública. Olha o impacto que existe essas funções executivas na idade adulta. Na velhice, as funções executivas contribuem fortemente para o funcionamento diário e manutenção da autonomia. Dada a forma como as funções executivas cerebrais são usadas para gerenciar as tarefas diárias ao longo da vida,
O objetivo principal dessa pesquisa em saúde pública, essa é uma pesquisa de saúde pública, é desenvolver intervenção e tratamento que melhorem as funções executivas, evitando assim que a população vulnerável fique abaixo do limiar crítico do funcionamento executivo. Diferentes abordagens têm sido usadas para perseguir esses objetivos, mas o treinamento cognitivo apresenta as abordagens mais utilizadas e mais examinadas. Apesar dos inúmeros estudos que aplicam essa abordagem, ainda é controverso até que ponto tais intervenções realmente beneficiam o indivíduo como um todo. Muito bem. Bom, aqui ele fala sobre a relação entre o HRV e funções executivas. E esse modelo que eles propõem é baseado na rede autônoma central, que compreende as regiões cerebrais corticais e subcorticais conectadas ao coração, através de inervação simpática e parasimpática. E o modelo de integração neurovisceral sustenta evidências de que a evidência cortical pré-frontal pode influenciar o funcionamento cardiovascular e a desregulação do HRV, com impactos negativos nas funções executivas. Eu não vou entrar muito nesse detalhe, porque é bastante complexo. Eu tenho uma live só que fala sobre a conectividade cerebral. E nessa live, se vocês procurarem, eu acho que é número 5, se não me engano, ela fala exatamente a conexão entre a parte cognitiva, da córtex pré-frontal, entre a parte do sistema límbico, onde tem a amígdala e limitada, a parte do sistema nervoso autônomo, a parte inflamatória, enfim, a integração de tudo isso, que é um trabalho feito por esse Thayer, 2009. Devido à associação entre o HRV e funções executivas, um certo número de estudos tem investigado a eficácia das intervenções do biofeedback na melhoria das funções executivas. Eu vou passar logo ao final, porque já... Vamos lá. Além disso, buscou-se examinar diferenças de protocolos e equipamentos ao longo do estudo e identificar fatores que possam influenciar a eficácia das intervenções de biofeedback de HRV. Por fim, buscamos fornecer um esboço de perguntas e sugestões abertas para futuras pesquisas. O método que eles usaram agora. Essa revisão sistemática foi realizada de acordo com as diretrizes do PRISMA. E para identificar os estudos relevantes para essa revisão bibliográfica, buscaram no Web of Science, PubMed e PsychoNet para artigos publicados até março de 2020. Eles encontraram 137 trabalhos e passaram pelo critério de seleção da parte cognitiva. Apareceram 16 estudos finais com 777 pacientes. Bom, tem toda a parte estatística, tem todo o detalhamento. Se vocês tiverem interesse, vai estar lá no YouTube. Nós vamos fazer uma gravação junta no YouTube, de forma que vocês podem acessar lá no nosso canal, o canal Carlimotion, e lá vai ter um resumo do que nós estamos falando. Vai estar o link para vocês acessarem o trabalho na íntegra. E qualquer coisa, entre em contato com a gente. E não se esqueçam, nós temos os nossos cursos de biofeedback, que estão muito bacana, que nós abordamos todo esse assunto de uma forma passo a passo, de uma forma organizada, de uma forma crescente de informações, né? Então você vai sair afiado desse curso. Agora em fevereiro nós teremos um próximo curso. Muito bem. Então vamos à conclusão. Na conclusão, junto os achados dessa revisão sugerem que as intervenções de biofeedback de HRV podem beneficiar domínios executivos como atenção, inibição, memória de trabalho, mas eles não viram evidências que influenciam a flexibilidade cognitiva. Esses benefícios, talvez ninguém tenha trabalhado na flexibilidade cognitiva, por isso não aparecem esses dados. Esses benefícios são independentes da intensidade, da duração e do tipo de equipamento utilizado. No entanto, esta fase não está claro até que ponto essa técnica pode melhorar tais domínios e os domínios de maior grau que outros. Além disso,
Não está claro também a parte dos protocolos, não estão muito bem estabelecidos. É o que eu falei para vocês, como ele pode ser utilizado em muitas coisas, deveria ter um protocolo só para ansiedade, um protocolo só para depressão, um protocolo só para... Mas depende do nível que a pessoa se encontra. Então eu posso tomar 7 dias de antibiótico, se a pessoa não salva por 7 dias, toma mais 7 dias de antibiótico. É a mesma coisa aqui. Só que na realidade, isso aí é um treinamento interno. Quanto mais você fizer, quanto mais disposto você tiver a fazer, tanto melhor é o benefício. Em termos de população-alvo, pacientes de diferentes idades, idosos, adultos, expostos a condições de trabalho estressantes, parecem se beneficiar particularmente das intervenções de biofeedback. Bom, quem não está estressado com o trabalho, né? Assim, o biofeedback de HRV poderia, por exemplo, ser útil no contexto de programas de reabilitação clínica, que visam tratar sintomas de TDAH em crianças e adultos. Olha só, isso é muito importante. Assim, o biofeedback de HRV poderia, por exemplo, ser útil no contexto de programas de reabilitação clínica, que visam tratar sintomas de TDAH em crianças e adultos. Além disso, o HRV poderia ser aplicado como intervenção no local de trabalho, não só no local de trabalho, também na escola, para ajudar funcionários estressados a fortalecer o funcionamento executivo. Olha a importância que tem um treinamento desse numa empresa, para ajudar os funcionários estressados a fortalecer o funcionamento executivo. Não sou eu que estou falando, está aqui no trabalho escrito. O biofeedback de HRV também poderia ser implementado em comunidades assistidas como um método eficaz para combater o declínio cognitivo e apoiar a independência de idosos vulneráveis, alcançando e mantendo um nível ideal de funcionamento executivo. Por fim, a importante heterogeneidade dos estudos incluídos nessa revisão sistêmica também reforça a necessidade de projetos de pesquisas mais padronizados para relatórios mais consistentes e, geralmente, para mais pesquisas nesse campo, logicamente. Então, numa revisão de literatura, eles pegam já a publicação, as publicações que foram realizadas, eles vão filtrando, eles filtraram exatamente na parte cognitiva das funções executivas, na realidade, que aqui ele mostra os benefícios não só para crianças, idosos, adultos, professores que têm TDAH e assim vai, nas escolas e nas empresas. Ou seja, o campo de aplicação do biofeedback de HRV, que é o CardioMotion, ele é extremamente amplo. Bom, pessoal, eu cheguei no fim da live, deu um pouquinho mais de 20, deu 40 minutos. O biofeedback da variabilidade da frequência cardíaca melhora as funções executivas ao longo da vida útil. Essa é o título do trabalho, uma revisão sistemática. Foi feito na Suíça. E espero que vocês tenham gostado e entrem em contato conosco, façam nossos cursos, participem. Na segunda-feira que vem nós estamos concluído o Congresso de Neurociência Aplicada e, se possível, vou trazer alguns aspectos sobre o Congresso, sobre o que foi falado, sobre a nossa apresentação, tá bom? Então entre em contato conosco, não esqueça que em fevereiro agora tem mais formação em biofeedback de HRV. Então venha conosco, participe. Obrigado, pessoal, até mais.